Estados Unidos anuncia o cessar-fogo entre Israel e faixa de Gaza, mas eu diria que não é exatamente assim, já que Benjamin Netanyahu coloca algumas condições, bem como o Hamas. Falar um pouquinho também sobre o acordo tarifário feito entre Estados Unidos e o terceiro país depois de China e Reino Unido, que é o Vietnã, que inclusive é um país super importante para as pretensões americanas de tentar controlar a inflação. E o Brasil, hein? Será que vai rolar um acordo tarifário até o dia 9 de julho? Falar um pouquinho também sobre a acusação que pesa contra o Trump de um novo macartismo nos Estados Unidos, usando a questão da desnaturalização, de tirar a cidadania para a deportação, que ele está fazendo contra, por exemplo, o possível futuro prefeito de Nova York e o próprio Elon Musk. Será que vai ter uma judicialização do processo? Admito, cara, que é a tendência natural. E falar um pouquinho também sobre a suspensão do envio de equipamentos, de munições essenciais para a defesa ucraniana feita pelos Estados Unidos, com a política America First, colocando que os interesses americanos devem ser colocados como prioridade e é uma possível falta de equipamentos, estoques vazios nos Estados Unidos que podem comprometer a segurança do país. A Ucrânia fala que isso só vai incentivar o governo Putin, enquanto a Rússia fala que isso acelera o processo de negociação pela paz. Vale lembrar que a gente tem também a garantia, segundo a Ucrânia, que 30 mil militares norte-coreanos serão posicionados no campo de batalha. E junto às tropas que avançam em Sumy, também em Pokrovsk, pode ser que o futuro da Ucrânia não seja nada bom no futuro próximo. Até porque, segundo mídia alemã, eles só têm mais munições para 3 meses de conflito. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as tensões com o Azerbaijão que vem aumentando e algumas coisas são até mesmo similares frente à Ucrânia. Será que vai rolar uma nova invasão agora contra os azeres? E para finalizar, falar sobre o acordo que foi fechado entre o Mercosul e países europeus. Professor, finalmente, desde 99 negociando, o acordo Mercosul-União Europeia foi finalizado? Eu diria que não são exatamente esses países europeus, mas de fato é um acordo importante que pode deixar o seu chocolate mais barato. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a gente teve o anúncio feito pelo governo Trump de que um cessar-fogo teria sido colocado com mediação do Catar e do Egito para Israel, e que Israel teria aceitado as condições desse cessar-fogo, inicialmente 60 dias de uma trégua no conflito. Israel tiraria parcialmente as suas tropas e permitiria de maneira mais intensa a entrada de ajuda humanitária. Segundo os Estados Unidos, Israel aceitaram esse acordo prévio. Só que enquanto a gente teve essa declaração dos Estados Unidos, Israel veio se pronunciar oficialmente e mais uma vez o Benjamin Netanyahu deixou claro que o objetivo de Israel é a eliminação do Hamas e que enquanto esse objetivo não for cumprido, não teremos uma paz definitiva na região. O Hamas, por exemplo, anunciou que está mandando representantes junto ao Egito e o Catar para ouvir exatamente qual é a proposta dos Estados Unidos, mas vai na contramão de Israel. Garante que também aceita uma proposta de cessar-fogo, desde que signifique um caminho para a finalização do conflito. E que, claro, Israel retire todas as suas tropas de maneira oficial do território da faixa de Gaza e permita a entrada de ajuda humanitária. Por isso que, de novo, né? O Trump falou, Hamas, vocês têm que acelerar, porque a proposta pode ficar ainda pior, Israel pode continuar sua ofensiva. Mas assim, o Benjamin Netanyahu ele coloca como principal objetivo a eliminação do Hamas, que é uma organização política, eu diria que até mesmo ideológica da faixa de Gaza. Acho muito difícil
que a gente tenha uma oficialização da finalização do Hamas, porque o Hamas, muito mais do que uma organização militar, uma organização política, eu diria que ficou quase com uma ideia de resistência ali do povo palestino, que acha que a luta armada seria a única maneira de formação do Estado palestino frente ao Estado israelense. Enquanto não acabar com o Hamas, Israel não acaba com o conflito, e o Hamas fala que não acaba com o conflito enquanto Israel não tirar suas tropas, só que Israel só tira as tropas quando acabar com o Hamas. Ou seja, chegamos no impasse. Então, se esse cessar-fogo vai para frente, galera, confesso que não sei, hein? Particularmente, acho que não. Mas a gente teve até mesmo o Elon Musk, que recentemente teve alguns entreveros, voltou a ter disputas ali com o Trump, fazendo anúncios, por exemplo, significativos, falando, ó, méritos no seu devido lugar. Ele elogiou, né, a postura do Trump em relação à pacificação e tal, mas, mais uma vez, fez críticas ao programa The One Big Beautiful Bill, que pretende reduzir a arrecadação de impostos em alguns setores estratégicos e cortar gastos públicos em outros, em setor de educação, setor de saúde, e isso pode fazer com que a dívida dos Estados Unidos aumente ainda mais, um país que já tem a pior ou a maior dívida externa do planeta. Enquanto isso, galera, temos também um anúncio importante por parte do governo dos Estados Unidos do terceiro acordo comercial. Depois do acordo comercial finalizado com o Reino Unido, foi o primeiro a ser finalizado, a gente teve um acordo também com os chineses, acordo que, claro, são extremamente relevantes para os Estados Unidos, eu diria até que para o mundo, para tentar evitar uma escalada dessa guerra comercial, agora um acordo entre Estados Unidos e Vietnã. E por que esse é um acordo também que ele é super importante? O Vietnã é um país muito relevante, considerado um dos novos tigres asiáticos, e que é um país, uma plataforma de exportação. Recebe uma série de indústrias estrangeiras, seja a Samsung, seja a Intel, seja a Apple, a Nike, por exemplo, que produzem no Vietnã e exportam seus produtos pelo baixo custo de produção, pela vantagem competitiva da localização ali próximo do Índico-Pacífico, região super estratégica para ter acesso ao mercado chinês, ao mercado australiano, ao mercado japonês, ao mercado americano, enfim, né, a Ásia é o centro do capitalismo global, a região do Índico-Pacífico, e existem vários produtos que são produzidos nos Estados Unidos, aliás, que são produzidos para o mercado americano, que são feitos no Vietnã. Só que a balança comercial era muito desproporcional. O Vietnã tinha uma balança comercial muito positiva com os Estados Unidos. Tanto que os americanos tinham colocado taxas de 46% sobre produtos produzidos no Vietnã. Só que imagina que você é um cidadão americano e você compra Apple, você compra Nike, você compra produtos da Samsung. Imagina isso chegando pelo menos 46% mais caro para você. É óbvio que isso vai afetar o poder de compra do mercado americano e ser um dos motivos para a inflação. Se a inflação não cai, a tendência é que o Fed não reduza a taxa de juros, e isso vai fazendo uma desconfiança do mercado americano, queda de popularidade do Trump, ou seja, o Trump precisava negociar um acordo com o Vietnã. Pois bem, esse acordo foi finalizado. O Vietnã não vai colocar tarifas nenhuma para a entrada de produtos americanos, o que é muito importante, claro, para o mercado americano ter acesso ao mercado do Sudeste ali, asiático. E em contraposição, os Estados Unidos vai taxar só em 20% produtos que forem produzidos no Vietnã, ou 40% se passar por um processo conhecido como transshipping, que é quando muda de meio de transporte, né, o container, o produto, ao longo da sua locomoção. Aí pode subir para 40%, que de fato são tarifas bem elevadas, mas são menores do que 40%. Perceba o que o Trump falou, que até o dia 9 de julho ele tem que fechar os acordos comerciais, as renegociações, e por enquanto a gente teve 3 acordos. Será que para essa próxima semana teremos mais acordos sendo finalizados? Ou vai dar uma adiada aí? Porque a gente teve declarações de representantes do governo americano falando que a negociação das tarifas poderiam ser adiadas, porque durante o processo que deveria ser o período de renegociação com alguns países, alguns blocos, a gente teve guerra entre Irã e Israel, conflitos com a Rússia, conflitos faixa de Gaza, Israel também, então não teve tempo de negociações. Enfim, né? O Brasil, por exemplo, é um dos que estão sendo afetados. O Brasil alega que já mandou uma carta, né, uma representação ali para os Estados Unidos, pedindo negociações. Lembrando que o Brasil foi afetado, entre aspas, só em 10% a tarifa mínima, porque os americanos têm superávit comercial com a gente, só que alguns produtos, como alumínio, como aço, foram taxados acima, né, da taxa de 10%, e pode comprometer, de fato, o acesso dos produtos brasileiros ao mercado americano. Por enquanto, os Estados Unidos não responderam à proposta do Brasil. Vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos. A gente teve também, galera, a própria mídia americana colocando que o Trump pode estar fazendo um novo macartismo.
o macartismo foi um movimento político, ideológico, até mesmo repressivo, durante o século XX nos Estados Unidos, de caça às bruxas, perseguição aos comunistas. Então, pessoas que eram denunciadas para os Estados Unidos, para o governo americano, elas eram presas, elas eram deportadas, elas eram perseguidas, elas sofriam sanções, repressões do Estado americano. Por que a gente fala de um novo macartismo agora nos Estados Unidos, segundo a própria mídia americana? A gente teve o caso que eu trouxe para vocês ontem, por exemplo, que o Elon Musk, enquanto fazia uma série de críticas ao governo Trump, o Trump falou assim, nossa, a gente tem que fazer uma série de considerações, porque o Elon Musk fala, né, de fim dos subsídios, de altos gastos públicos, de endividamento. Vamos dar uma olhada nos contratos do Elon Musk, com a SpaceX, com a Tesla, porque existem alguns subsídios que podem estar fazendo o Estado americano gastar bilhões. E, aliás, vamos dar uma averiguada? Será que a situação do Elon Musk está ok em relação à sua residência, em relação à cidadania americana? Porque há a possibilidade dele ser deportado. Professor, mas o Elon Musk tem cidadania? Tem. E ele pode ser deportado tendo a cidadania? Aí entra num perigo constitucional e por isso a questão do macartismo. Durante o período do macartismo, no auge pelo menos, a gente teve a desnacionalização, ou seja, a política de tirar a cidadania de pessoas levadas em consideração se fossem pessoas que atentassem contra o Estado de Direito ou representassem algum tipo de ameaça à segurança nacional. Então, a questão de tirar a cidadania das pessoas foi utilizado como instrumento político para perseguição de opositores que representassem uma ameaça, talvez não ao Estado democrático americano, mas representassem uma ameaça à política americana. A gente teve mudanças, né, porque assim, a justiça durante a Guerra Fria acabou mudando essa interpretação e deu conta que, na verdade, só poderia ser tirada a cidadania de alguém que vive nos Estados Unidos, que a cidadania foi concedida, se houve algum tipo de burlou, né, o sistema, falsificou documentos ou coisa que valha. Os Estados Unidos, durante o governo Trump agora, anunciaram mudanças, alegando que se a pessoa está envolvida em alguma questão criminosa, também pode perder a sua nacionalidade, ou se representa, segundo o governo Trump, uma ameaça à segurança nacional. Só que aí, de novo, né? O Elon Musk, se tece críticas aos Estados Unidos e fala da criação de um terceiro partido, é uma ameaça à segurança nacional? O que é uma ameaça? Vamos dar outro exemplo? O prefeito, ou possível prefeito de Nova York, que, aliás, vai dar pano para manga ainda. Falaremos bastante sobre ele aqui nos próximos meses, até as eleições municipais ali nos Estados Unidos. A gente fala do Zohran Mamdani, que é um candidato que venceu as prévias democratas, que é um candidato que nasceu em Uganda, ele foi nacionalizado como estadunidense em 2018, ele é islâmico, ele defende questões como transporte público gratuito, ele se define como um socialista, ele fala em colocar tarifas mais altas, taxações de grandes fortunas em Nova York, fazer uma mudança no sistema tributário de residências, alegando que vai congelar o preço de alguns aluguéis e vai aumentar os impostos da população das áreas centrais, que é a população mais branca de Nova York, ou seja, colocando até uma questão também, né? Vamos colocar assim, racial nos possíveis tributos americanos, e tem propostas que são extremamente ousadas. Como eu falei, ele se define como um socialista progressista. O Trump tá maluco com isso. Ele até falou, né? Eu não vou permitir que um maluco, que um lunático comunista destrua Nova York. Ele falou, fiquem tranquilos, cidadãos americanos, pois tenho todos os controles e cartas nas mãos. Vou salvar a cidade de Nova York e torná-la quente e grandiosa novamente, exatamente como fiz com o bom e velho Estados Unidos. Ou seja, todas essas políticas, né, meio controversas, vamos colocar assim, polêmicas pelo menos, do possível futuro prefeito de Nova York, mexe com o Trump. Ele falou, por exemplo, da possibilidade de impedir que os agentes de imigração dos Estados Unidos entrem em Nova York e façam ali as prisões. Aí seria uma briga de esfera federal com esfera regional. Enfim, se ele de fato for eleito, pode dar uma grande confusão, e o Trump já falou. Ele pode estar cometendo crime, a gente vai fazer uma política de desnaturalização, vai tirar sua cidadania e vai fazer uma política de deportação. Entende? Foge de questões políticas, estou falando de questões aqui judiciais. O Trump aparentemente está ameaçando pessoas que conseguiram a cidadania dos Estados Unidos com base em questões políticas, não exatamente em questões jurídicas. Só que como o termo utilizado é ameaça à segurança nacional e é uma coisa muito ampla, penso eu que isso vai acabar mais uma vez indo para a Suprema Corte, que vai deliberar se o Trump tem ou não o poder de tomar essas medidas. Temos então um novo macartismo nos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários.
Enquanto isso, notícias importantes também relacionadas a uma declaração do Pentágono, que embora tenha falado que está oferecendo várias opções para o governo Trump de continuar ajudando a Ucrânia, também anunciou que os estoques, que os reservatórios de munições, alguns equipamentos, como sistemas Patriots, estão esvaziados e os Estados Unidos, partindo da premissa America First, primeiro pensar nos interesses americanos para depois pensar nos interesses estrangeiros, anunciou que está evitando, está suspendendo a ajuda à Ucrânia. As palavras, galera, são de suspensão de mísseis, por exemplo, como dezenas de Patriots, mais de 100 mísseis Hellfire, por exemplo, dezenas de sistema Stingers, por exemplo, também foram tirados pelos Estados Unidos, ou seja, uma série de suspensões que na prática são equipamentos utilizados para combater os ataques russos, principalmente ataque com mísseis e ataque com drones. E convenhamos que talvez o maior exemplo tenha sido a guerra entre Israel e Irã, que a importância da defesa aérea. E um dos pontos pelo qual a Rússia não conseguiu ainda fazer avanços, aliás, o mês de junho foi o maior avanço territorial dos últimos meses, do último ano, se eu não me engano, tá? Mas, mesmo assim, os avanços eles estão mais lentos, talvez, com o que se esperava no início do conflito. Grande parte disso é porque a Rússia não consegue a supremacia do espaço aéreo ucraniano, muito por conta das defesas que são cedidas ou concedidas pelos Estados Unidos. A gente teve a própria AFP, mídia importante, colocando a partir de fontes ucranianas que atualmente estamos dependentes sim do fornecimento de armas pelos americanos. Que embora a Europa esteja fazendo sim o possível, mas vai ser difícil sem a munição dos Estados Unidos conseguir enfrentar os ataques russos. Até colocando, por exemplo, que hoje a Ucrânia já enfrenta a escassez de munições 155mm e que com a suspensão da ajuda dos Estados Unidos, a Europa não dá conta. A mídia alemã, que mais uma vez falo para vocês, não sei pronunciar, de maneira correta, mas a BILD, e também chama atenção que é uma mídia extremamente sensacionalista, tenho isso em mente, anunciou que a Ucrânia só tem munições para mais 3 meses de conflito, sem sofrer grandes avarias. O grande problema é que a Rússia está planejando uma grande ofensiva de verão. E o verão, lembrando que aqui começou o inverno, para o hemisfério sul, começou agora no dia 20 de junho, o solstício de inverno, e para o hemisfério norte começou do verão para eles. A gente tem, por exemplo, avanços feitos na região de Sumy e avanços feitos principalmente na região próxima de Donbas, a conquista de Lugansk e Donetsk. O território, por exemplo, de Pokrovsk, que é uma área super estratégica porque tem conexões de rodovias, ferrovias, é uma antiga região de minas de carvão mineral, então o domínio também é importante para a consolidação de controle das reservas minerais e domínio de territórios estratégicos da Rússia. Existem, segundo a Ucrânia, o Alexander Sirski falou sobre isso, 110 mil militares. O Putin, quando ficou sabendo dessa suspensão de ajuda, falou que isso é um sinal maravilhoso, porque quanto menos ajuda a Ucrânia receber, mais fácil de acabar com o conflito, prolonga menos a guerra, e a Ucrânia foi justamente na direção oposta, alegando que é um sinal claríssimo para a Rússia de uma falta de coesão do Ocidente, e isso pode significar ataques da Rússia não somente contra a Ucrânia, mas contra a Europa, contra a OTAN e contra, claro, a Ucrânia, que é sendo utilizada como uma proxy ali, uma guerra de procuração. Até mesmo o Zelensky, ele vem reforçando bastante essa ideia. Olha, a Rússia está planejando um ataque contra a OTAN. Olha, a Rússia tem 110 mil militares concentrados. A Rússia está mentindo quando fala que vai reduzir os seus gastos militares. Então, vem tentando convencer o Ocidente que ajudar o território ucraniano é mais do que essencial. E, de fato, a União Europeia aumentou, ou pelo menos anunciou que vai aumentar o repasse de verbas e equipamentos. A questão é que talvez não tenha tempo hábil para conseguir fazer isso. E uma conquista, um avanço da Rússia nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, pode ser decisivo para uma rendição dos ucranianos. E aparentemente a Rússia não está de brincadeira. A gente teve a informação, mais uma vez, da Ucrânia, mídia ucraniana falando, aliás, inteligência ucraniana, que existem hoje cerca de 25 a 30 mil militares norte-coreanos, lembrando que Rússia e Coreia do Norte assinaram um tratado de cooperação mútua, um tratado de defesa. Caso a Coreia do Norte se envolva numa guerra, a Rússia deve defender. Caso a Rússia se envolva na guerra, a Coreia do Norte deve defender. De envio de 25 a 30 mil militares. Muito possivelmente para consolidar as fronteiras que já foram conquistadas pela Rússia, para brecar um possível contra-ataque dos ucranianos, e liberar mais militares para essa tão prometida ofensiva do verão, que deve avançar nos próximos dias, próximas semanas, no território ucraniano.
Ou seja, eu diria para vocês que a situação da Ucrânia não está nada tranquila. E a suspensão da ajuda, claro que é uma preocupação. Isso segundo fontes ucranianas que garantem que sem a ajuda dos Estados Unidos vai ser muito difícil conter o avanço russo. Além disso, cara, a tensão entre Azerbaijão e Rússia vem aumentando. Olha, eu acho que está escalando até acima do que os russos pretendiam em um primeiro momento. Tudo começou porque a gente teve uma ação da polícia russa que prendeu cerca de 50 azeres que supostamente estariam envolvidos em escândalos, crimes cometidos nos anos 2000, só que houve uma violência exagerada nessas prisões. Isso segundo o próprio Azerbaijão. O Azerbaijão, em retaliação, cancelou visitas, cancelou eventos culturais, fez invasões à sede, por exemplo, da Sputnik no território azeri, e o Peskov, porta-voz do governo Putin, falou que isso era um absurdo, que o Azerbaijão estava considerando que a prisão foi feita por uma questão étnica, mas não, que era um assunto interno da Rússia e que o Azerbaijão não deveria se envolver. Mais uma vez ressalto, é uma região super estratégica, a região do Cáucaso, em que a Rússia tinha a Armênia como seu principal aliado. Com o conflito em Nagorno-Karabakh e os russos não ajudando devidamente a Armênia contra o Azerbaijão, e Armênia, até considerando fazer exercícios militares com os Estados Unidos, enfim, houve uma perda, né, uma redução do apoio ali da Armênia em relação dos russos em relação à Armênia. Era natural que a Rússia pudesse se aproximar do Azerbaijão, até porque o Azerbaijão é um grande aliado da Turquia, e a Turquia é o player, ou um dos players mais importantes. São dois grandes titãs ali daquela região próxima do Cáucaso. Pois bem, essa disputa entre Rússia e os azeres, Azerbaijão, começou por conta do acidente aéreo no comecinho do ano, em que defesas russas alvejaram o avião comercial do Azerbaijão, que acabou sendo um acidente, aparentemente, mas o Putin nunca publicamente pediu desculpa. Agora, com essas prisões, que segundo o Azerbaijão, foram feitas por motivações étnicas, o Azerbaijão, por exemplo, o Aliyev, ele fez um telefonema ontem para o Zelensky e fez questão de compartilhar isso, ou seja, dando a entender que está tendo um alinhamento mais próximo com os ucranianos do que com os russos, e anunciou a suspensão das escolas russas. Toda aquela região pertencia à antiga União Soviética. Então é claro que existem muitos russos que vivem na Geórgia, no Azerbaijão, na Armênia, nos países bálticos, na Polônia, na Ucrânia. É natural, né? Pois bem, em algumas regiões, por exemplo, estima-se mais ou menos 300 escolas russas, sendo que 16 são de língua russa e as outras são escolas bilíngues, né? Ou seja, falam a língua local e também o russo. O Azerbaijão anunciou que eles têm 3 anos para cancelar o russo como língua dessas escolas, que os professores vão passar por uma reciclagem, enfim, mas que vai propagar, que vai eliminar a possibilidade de falar russo em território do Azerbaijão. Sendo sincero, é muito parecido com o que a Rússia acusou os ucranianos de fazerem, alegando que os ucranianos não davam liberdade para a população russa que vivia na Ucrânia, que havia uma russofobia contra os russos que viviam em Donbass. A gente já teve, por exemplo, propagandistas, pessoas ligadas ao governo russo, à mídia estatal russa, falando que os azeres estão perseguindo os russos, que é algum tipo de perseguição étnica. Será que podemos ter uma nova invasão com a mesma justificativa que foi utilizada em Donbass? Novamente, eu particularmente duvido muito, pela importância estratégica que o Azerbaijão tem, é um bolsão de gás natural, rotas de oleodutos, gasodutos, e pela grande aliança que o Aliyev tem com Recep Erdogan. Comprar uma briga com o Azerbaijão é comprar uma briga também com a Turquia. Mas é um conflito que a gente deve ficar esperto, hein, galera? Será que vai escalar Azerbaijão contra os russos? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, como eu trouxe para vocês, o Mercosul fez um acordo com países europeus. Professor, finalmente, o acordo Mercosul-União Europeia, negociado desde 99. Então, não exatamente o acordo com a União Europeia. Existe um outro grupo chamado de EFTA, que é formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Também era um acordo que estava sendo negociado há um bom tempo, mais ou menos 8 anos de negociações. Foi fechado quase um livre comércio, porque existe um período de 15 anos em que tarifas vão ser progressivamente reduzidas, mas é um acordo que prevê as relações entre países que formam 290 milhões de pessoas, tá certo que 200 é só o Brasil, né, mas mesmo assim é um número relevante, e um PIB com cerca de 4 trilhões de dólares. Pois bem, a ideia é que esses países, os 4 países europeus, eles vão eliminar barreiras de importação no setor industrial pesqueiro e colocar cotas de importação de alguns produtos agrícolas do Mercosul, o que é bom, claro, para o Brasil e para os países do Mercosul, e em contraposição, o Brasil e os países do Mercosul vão eliminar também ou colocar algumas cotas de importação de produtos de Liechtenstein, de Suíça, de Noruega para a composição do mercado consumidor para o Mercosul.
na minha concepção, cara, dentro de um momento de protecionismos, nacionalismos, até mesmo com a União Europeia, com os Estados Unidos, a formação de acordos comerciais que prevêem o livre comércio é sempre bom. Talvez um ponto positivo, que possa ser uma notícia legal para você, a gente sabe que a Suíça é especializada aí nos seus queijos, canivetes, relógios, mas também nos seus chocolates, a gente deve ter um aumento progressivo dos preços. A importação de chocolates, por exemplo, da Suíça para o Brasil, tem uma taxa de 20%. Com acordo, a gente pode ter cotas. Então você que está disposto a comer o seu Lindt, ou o seu Milka, se não me engano, o Milka também é suíço, né? Não sei, galera, tá? Mas deve ser. Você vai ter acesso a um chocolatinho mais barato. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.